Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. Hoje é mais um programa da série especial Câmaras e vamos apresentar uma câmara muito especial, diferente de todas que você já assistiu aqui. Uma câmara de mediação, exclusivamente de mediação, criada pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio de Janeiro. É uma câmara pioneira. Fica aqui para você conhecer tudo sobre os serviços da Câmara de Mediação da OAB do Rio de Janeiro. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência, sou Asdrubal Júnior. Hoje nós vamos apresentar mais uma edição da série especial Câmaras, a Câmara de Mediação da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio de Janeiro. Uma câmara diferente de todas aquelas que você já viu aqui na série especial. Então fica aqui com a gente para você entender um pouco mais sobre a Câmara, e para tratar sobre essa Câmara eu tenho a coordenadora da Câmara, doutora Paula Skin, que é advogada, naturalmente, e que atua junto à OAB já há bastante tempo, desde o início da criação da Câmara, e vai explicar um pouquinho sobre o enfoque da Câmara, o que ela desenvolve a serviço dos advogados do Rio de Janeiro e o que ela desenvolve a serviço da sociedade carioca. Doutora Paula, muito obrigado por aceitar o nosso convite e atender a oportunidade de falar para todo o Brasil como funciona essa experiência pioneira da OAB do Rio de Janeiro. É um prazer estar com você aqui também. E a ideia é a gente falar um pouquinho de como nasceu a Câmara da OAB Estado do Rio. Ela nasceu em 2011, foi uma visão pioneira da presidenta da Comissão de Mediação da OAB, a doutora Samanta Pelágio. E ela então convidou a mim, mais outras duas advogadas, a Olivia Fürst e a Úrsula Freitas, para que experimentássemos, né, essa Câmara, né, germinássemos então essa Câmara. E nós fizemos um trabalho, a princípio, voltado para advogados no exercício da sua função, junto aos seus pares. E tivemos uma grande experiência, um saldo positivo entre conflitos de advogados com seus pares, advogados. E sociedade de advogados? Sociedade de advogados, juízes e advogados. Ah, né? Muito interessante. Muito conflitos interessante. Dentro do judiciário? Dentro do judiciário, representações. E também tivemos cliente e advogado. Então foi uma experiência muito interessante que nos proporcionou então agora no ano de no final do ano de 2013, a aprovação da Câmara Privada da OAB Estado do Rio, que é pioneira, né, na questão. Então, só para abrir um parênteses aí, primeiramente começou como uma Câmara de Mediação da OAB, apenas para atender advogados, ou seja, atender serviços que não envolveriam remuneração, é isso? Não, institucional. No primeiro momento era uma Câmara institucional. E aí no final de 2013, a experiência os conduziu a entender que poderiam ampliar para um serviço de mediação privada. Exatamente, no intuito de fomentar a mediação privada, né? Não esquecendo que, como a OAB é a casa do advogado, a gente também, juntamente com uma comissão grande que tem várias pessoas integrando, pensamos em atender os advogados no que lhe é mais importante, né, que é a sua profissão. Então, a doutora Samanta criou a mediação para o TED, né, o Tribunal de Ética e Disciplina. Então, todos os processos que estão em andamento no TED, eles hoje, aqueles que são possíveis, né, que a presidência, os relatores entendam que é possível, vão para o núcleo de mediação, para a Câmara de Mediação, na verdade. Desculpa o termo. Então, e aí... Então, assim, para eu entender aqui, houve uma criação da casa,
da Câmara de Mediação. Houve a criação da Câmara de Mediação a princípio institucional. Essa mesma Câmara que passou a ser privada ou foi criada uma outra estrutura de Câmara privada? É a mesma estrutura. Mesma estrutura. Que passou a atender também o serviço privado. O serviço privado. Porque a ideia é que a gente fomente na sociedade, né, a cultura da mediação. Despertar para esse meio de exatamente, né, para essa forma que já é tão antiga em outros países, mas que para a gente está, né, nascendo, assim, está brotando. E está na época, né, da gente trazer a sociedade para esse conhecimento. O momento arbitragem, o momento mediação. Mediação. E também trazer os advogados para essa descoberta, né? Apresentar a eles essa forma de solução que eles possam apresentar aos seus clientes como algo mais, né? Não só a via judiciária, mas também uma outra alternativa, né? A gente já tem a arbitragem consolidada, mas temos a mediação também, né? Que, por exemplo, para os direitos de família é muito bem-vinda. Então lá faz a mediação do TED, essa não tem honorários. Não tem honorários. Ela é como se nós tivéssemos uma única Câmara e ela se dividisse em 2 ramos. A Câmara privada e a Câmara institucional que atende ao TED. Essa sem custo. As equipes atendem aos processos que são enviados para a Câmara institucional e lá os processos são então trabalhados pelos mediadores. No primeiro momento, né, enfim, assim, muito prematuro, né, dessa parte institucional, o aproveitamento tem sido muito interessante, muito bom. E a gente está aí com uma perspectiva de um aumento considerável de processos a serem solucionados via mediação. Para a gente dar um exemplo, 2 advogados que se formaram junto, montaram uma sociedade de advogados e estava indo bem, mas em algum momento o relacionamento deles azedou, se desentenderam, divisão de honorários, aquelas coisas que podem acontecer na vida de qualquer sociedade. E aí eles resolvem que cada um tem que ir para um lado e separar a sociedade, mas não se entendem sobre como vão fazer essa separação, a divisão dos bens que adquiriram, etc. Aí eles podem procurar a Câmara de Mediação? Podem, nós já tivemos casos assim. Os advogados, eles, através de um formulário, vão solicitar uma mediação e eles, então, serão chamados, convidados, né, para uma primeira reunião, onde haverá pré-mediação com eles. Em havendo o aceite, serão feitos termos, né, e será tratada a questão financeira também. E daí a gente caminha aí, juntamente. Nesse caso, tem cobrança de honorários. Tem cobrança de honorários. Que aí é um serviço privado. Exatamente. O que vai sem cobrança é se fosse o conflito ético. Isso, uma representação. TED, o TED recomenda ir para a Câmara porque entende potencialidade de uma solução consensual. Exatamente. Como, por exemplo, uma cliente que não concorda com os honorários advocatícios cobrados por seu advogado. Que cobrou 30%, né? Ela acha que foi exacerbado, alguma coisa. Esse processo de representação, ele é encaminhado para a Câmara e a gente convida as partes, a gente faz o discurso de abertura, pré-mediação, e eles, em aceitando, a gente trabalha o caso. Agora, vamos pegar uma outra situação para entender se esse serviço também é realizado pela Câmara de Mediação. O advogado que quer entrar com uma demanda contra uma outra pessoa, uma outra empresa, atendendo o interesse do seu cliente. Mas ele vislumbra que seria bastante razoável resolver isso por mediação. Né? Ao invés dele procurar uma outra Câmara privada, ele pode procurar a Câmara de Mediação da OAB do Rio de Janeiro e ela realiza esse serviço também. Realiza esse serviço também. Nós trabalhamos assim, sempre em duplas interdisciplinares, como estamos na casa de mediadores. Como estamos na casa do advogado, a gente tem um advogado e uma outra pessoa de outra área, outro profissional. Né? E esses profissionais são sempre graduados ou são ainda
estudantes? São sempre graduados. Eles têm que ter a parte teórica e tem prática. Um curso que vocês ministram? Não, a OAB tem um curso. A OAB tem um curso. Né? Mas não necessariamente tem que ser graduado pela. Pode ter feito curso de outras instituições que a OAB entenda que são validando o curso. Válidas, exatamente. Todos os nossos mediadores, eles passam por um processo de seleção e eles têm que cumprir determinados requisitos para poder estarem ali. É um serviço de excelência, né? Perfeito, claro. Então, assim, a ideia é que seja o melhor para a sociedade. Aí só para entender. Então vai lá para mediação. Aquela mediação institucional que não é paga, esses mediadores, eles trabalham voluntariamente ou eles recebem uma remuneração da OAB? Não. São 14 equipes hoje. Essas 14 equipes? Então é grande. É grande. Estrutura grande. Bem grande. Bacana. Então, assim, essas 14 equipes, elas trabalham na Câmara privada, remuneradas, e elas também fazem o trabalho institucional gratuito para a OAB. Elas se dispõem a fazer o gratuito porque também tem a missão profissional. Exatamente. Então é justo, é equilibrado. É equilibrado. Assim, o cara não fica só trabalhando de graça, ele também tem um trabalho que é remunerado. É a filosofia, né, da fomentação da cultura realmente da mediação que a gente acha que é importante hoje para o nosso Brasil. Então a pessoa quer usar o serviço da Câmara. Onde ela procura? Bem, ela pode procurar no site da OAB, RJ, org.com.br. Certo. E lá tem todos os contatos, através de e-mail, através de telefone. Tem um link, tem o código de ética, tem tudo direitinho lá para quem quiser saber um pouquinho mais do nosso trabalho. Se a pessoa quiser usar o serviço, ela vai pagar quanto por esse serviço? A gente está ainda com ajustes de tabela. Então, assim, a gente está esperando para o próximo mês arredondar melhor isso, mas não é o valor de um mediador particular, é um valor bem acessível à sociedade, justamente para fomentar esse trabalho. É um valor por hora, é isso? Por hora. E aí é estimado uma quantidade de horas? Sim, tem um mínimo de horas, tem um máximo de tempo, enfim, é tudo bem regrado. No final sai um custo razoável, acessível para o cidadão. Sim, porque a ideia é prestar um serviço à comunidade e fomentar a cultura da mediação. De excelência, né? Prestar serviço vocês estão acompanhando naturalmente o projeto de lei de mediação que está aí tramitando na Câmara dos Deputados. A doutora Samanta faz parte dessa comissão. Faz parte da comissão. Qual é a expectativa de vocês em relação a esse projeto de lei? O melhor possível, né? A gente gostaria. Vê com bons olhos. Sim, vemos com bons olhos. Acredita que vai somar segurança jurídica para a sociedade? Sim, com certeza. Certo. Então a gente está chegando ao final do nosso programa. Quero deixar aqui o espaço para você fazer as suas considerações finais. Se você quiser falar algo mais da Câmara, fica à vontade, o espaço é seu. Não, só realmente ressaltar essa visão, né, de fazer com que os advogados compreendam e conheçam a mediação mais profundamente. A mediação não vem para ocupar nenhum lugar que possa, de alguma forma, afetar a parte financeira dos advogados, de forma alguma. Não está tirando o cliente. Não está tirando o cliente, ao contrário. Está oferecendo mais um ambiente para ele resolver o problema do cliente dele. Exatamente, de uma forma mais rápida, mais eficiente, menos custosa financeiramente para o cliente. Você tocou num ponto que eu vou ter que abrir um parênteses aqui, porque eu acho que esse é um assunto que preocupa sempre os advogados. O procedimento de mediação lá exige a presença do advogado representando a parte, não exige? Como funciona? O advogado é sempre muito bem-vindo. Certo. A gente, sempre que as partes tenham advogado, nós convidamos o advogado para conhecer, né, o procedimento. E se a parte achar que é importante a participação do seu advogado, assim o será. Se o advogado e a parte entenderem que não, eu não preciso mais estar aqui, apenas no momento do termo, né, da assinatura do termo de acordo, então está resolvido.
é da vontade das partes, Deixa, o advogado deixa as partes ou não. à vontade em relação a isso. Estar presente. Mas recebem com alegria que o advogado muito bons olhos, é claro, ainda mais na casa dos advogados, a gente tem que recebê-los de braços abertos. Bom, essa é uma experiência pioneira, a gente sabe disso, a OAB do Rio de Janeiro foi vanguardista em implantar uma Câmara desse alcance com esse propósito. E como está a nível nacional a percepção das outras seccionais em relação ao trabalho que está sendo feito lá? Existe pedido de cooperação, colaboração para criar câmaras em outras seccionais também, partindo dessa experiência exitosa que vocês têm? Assim, o nosso trabalho foi visto com bons olhos. Existem outras OABs interessadas em compartilhar conosco a nossa experiência. Lembrando que o Rio Grande do Sul tem a Casa de Mediação também, né? Mas é um trabalho diferente do nosso. Enfim, São Paulo também está com uma Câmara, Bahia está querendo. E eu acho que é uma tendência, né, das OABs difundirem esse trabalho, até porque nada mais justo do que a gente dar esse primeiro passo, sendo nós operadores da justiça, né? Eu acho que é importante. E sem dúvida, na medida em que essa ideia venha a proliferar Brasil afora, já começou, né, a ter outras experiências, quem vai ganhar com isso são os advogados e a sociedade, claro, que vão ter mais oportunidades e opções de serviço dessa natureza. Sim, e naturalmente um caminho mais rápido e econômico para chegar à solução do seu problema. Mais satisfatório, né? Porque hoje a justiça nem sempre consegue trazer a satisfação que a gente deseja. Pode resolver a questão, mas a satisfação pessoal nem sempre a justiça dá conta. É certo. Muito obrigado mais uma vez. Quero dizer que o nosso Momento Arbitragem está sempre à disposição da OAB do Rio de Janeiro, da Câmara de Mediação da OAB, para que a gente possa reportar assuntos que sejam de interesse da sociedade. Mais uma vez, muito obrigado. E você, gostou do nosso programa? Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, ficaremos muito felizes. Mande sua pergunta, dúvida ou sugestão de pauta, meu e-mail está aparecendo aí na sua tela. Terei grande prazer em interagir contigo. E você me encontra aqui toda segunda e quinta no Momento Arbitragem. Mais uma vez, obrigado e até o próximo programa.